Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer todo mundo aqui que está entrando para nos assistir nessa mais uma trilha que a ICTS está fazendo sobre ecossistemas de terceiros, né? A gente já vem ao longo de algumas semanas fazendo essas apresentações e hoje a gente tem mais uma apresentação para aprofundar mais sobre o assunto de due diligence, tá? Meu nome é Sara Bojanowski, eu trabalho na ICTS Outsourcing por mais de 7 anos e trabalho especificamente no serviço de canal de denúncias e também no serviço de due diligence como gerente operacional. Então, venho acumulando aí experiência com os nossos clientes e o objetivo dessa apresentação hoje vai ser adentrar sobre due diligence, falar sobre o processo, falar como ele se estrutura, trazer exemplos práticos, né, para que isso possa ajudar vocês no dia a dia das suas empresas, e também falar como fortalecer esse processo, tá? Então, o objetivo final realmente é trazer bastante informação prática para que vocês possam usar também dentro das companhias de vocês, tá? Para isso, além de mim, tem hoje participando com a gente o Draco Guizzi. Ele é coordenador da ICTS há mais de 10 anos, que ele trabalha conosco, atuou bastante tempo na área de due diligence, atuou na área de canal também, de denúncias, e hoje está junto com a área de Client Success, né, pensando em toda a estrutura aí para atender melhor os nossos clientes. Tendo uma veia bastante forte aí e certificado em segurança da informação e gestão de riscos, tá? Este é o Draco. E nós também convidamos para participar conosco o Fabrício Oliveira, que é auditor interno na Localiza. A Localiza é um cliente parceiro nosso em due diligence, já há bastante tempo vem trabalhando conosco. O Fabrício tem bastante experiência nessa área, certificação internacional, ele é pós-graduado em administração de empresas pela PUC e é professor do curso de especialização em auditoria interna e prática de compliance na PUC de Minas, tá? Então ele também vai contribuir para trazer essa experiência na Localiza e compartilhar um pouco conosco, tá certo? Para começar, realmente, como a ideia é trazer as questões práticas para o nosso bate-papo hoje, eu gostaria de começar com o Fabrício, para ele falar um pouco e contextualizar para nós como que como que foi a implementação desse processo na Localiza, né? E qual é a importância disso na operação dele, né? Como foi, quais as dificuldades, os desafios e como foi esse processo. Então, Fabrício, bem-vindo aqui, obrigada por ter aceitado o nosso convite e fique à vontade, você pode comentar um pouco sobre isso. Tá bom, Sara, obrigado aí, bom dia para todo mundo, Sara, Draco e demais pessoas aí que estão participando com a gente aqui nessa live, né? Primeiramente, a importância, né, quando a gente vai falar em procedimento de due diligence, é que a gente tenha segurança razoável, né, de que os nossos parceiros, nossos fornecedores, prestadores de serviço, eles vão estar alinhados, né, aos valores da empresa, né, à nossa cultura ética, né. E aí o primeiro parênteses que eu queria fazer em relação a essa questão da segurança razoável, né. A gente não é esperado que um programa de integridade, aí dentro também do programa de integridade, o procedimento de due diligence, ele traga segurança absoluta, infelizmente isso não existe, né? Mas a gente tem que estar sempre, claro, buscando aí, fazendo o nosso melhor para ter uma segurança mínima de que a gente está trazendo aí para dentro de casa, né, parceiros que estão alinhados com nossos valores, né? E aí eu queria só um pequeno comentário também, né, sobre esse tema que é um assunto bem interessante, e ele é interessante porque ele não é linear, né? Dependendo da situação, a gente vai ter que fazer uma análise de um jeito ou de outra para justamente conseguir identificar algum tipo de risco que, eventualmente, no primeiro momento, não está visível para a empresa, né? Às vezes a gente vê só aquela pontinha do iceberg, mas embaixo tem muita coisa que a gente precisa aprofundar para poder ter, então, essa segurança aí razoável de que esse prestador de serviço, esse fornecedor, realmente, ele pode fazer parte aí, né, ser uma pessoa credenciada a agir junto com a empresa. E aí, quando a gente pensa, né, Sara e Draco, vou falar, me arrisco a dizer aí que acho que 5 anos atrás, não era muito comum nas empresas falar em procedimento de due diligence, né, exceto as empresas multinacionais, enfim, que tinham uma estrutura de governança muito mais forte, mas aqui no Brasil, em especial, não era tão comum assim. E de lá para cá a gente vê que isso mudou. Agora, muitas empresas já
adotam como prática de procedimentos internos as questões de due diligence, e isso ajuda muito, não só para a empresa, mas também para a sociedade, porque acaba que você exigindo uma qualidade, exigindo daquele fornecedor um certo nível mínimo, né, de valor, de ética, de cultura, isso acaba, né, permeando aí e ajudando a sociedade como um todo. Mas eu queria contextualizar, então, Sara, um pouquinho sobre a Localiza, que eu acho que vai ajudar a gente a entender, né, o que a gente faz aqui, né, em termos de procedimento, tá? A Localiza é uma empresa, né, brasileira com ações na B3, então já vejam aí, acho que vale a pena esse parênteses também, né, uma empresa listada na Bolsa, ou seja, nosso risco de imagem, né, é muito grande, né, se eventualmente alguma coisa errada aconteça, a exposição é grande, com isso pode ter um impacto forte nas nossas ações, então acho que esse é o primeiro cuidado que a gente tem que pensar, e a gente pensa aqui dentro, né, nessa exposição que a gente tem. A Localiza, ela opera 3 unidades de negócio, né? A primeira delas é o aluguel de carros, que são aquelas lojas, né? Aquelas agências que vocês veem em aeroportos e fora de aeroportos, que alugam carros aí para pessoas físicas ou pessoas jurídicas, né? A gente tem uma outra unidade de negócio que é a gestão de frotas, né? Então, é quando um cliente, normalmente uma pessoa jurídica, decide terceirizar a frota ou terceirizar também a gestão da frota dele, é a nossa unidade de negócio de gestão de frotas que toma conta disso. E a gente tem também a parte de franchising, né, que a gente concede a pessoas jurídicas né, a operação da marca Localiza no aluguel de carros. Né? E quando a gente fala do contexto Localiza como um todo, só para vocês terem uma ideia assim, da abrangência, a gente está falando de mais ou menos 600 agências de aluguel de carros no Brasil e na América do Sul. Né? Então, a distribuição dessas agências é muito ampla. A gente tem operação em todos os estados do Brasil e em alguns países da América do Sul também. Né? E temos também, por fim, né, depois que né, do aluguel de carros, enfim, existe um processo de desativação desse carro, que é onde é feita as vendas, então, desses carros nas nossas lojas da Localiza Seminovos. E aí são mais 125 lojas espalhadas pelo Brasil que fazem a venda desses carros. E aí também, especificamente nesse assunto de venda de carro, tem um ponto importante que a gente é regulado pelo COAF, né? A gente está num segmento de bens de luxo e alto valor, que é o carro, né? Então é tudo aquilo acima, um bem imóvel acima de 10 mil reais. Então a gente precisa também cumprir com alguns parâmetros do COAF, dentre eles, né, um que tem tudo a ver com due diligence, é o em relação ao cliente PEP, né, que é um cliente pessoa exposta politicamente. A gente precisa fazer uma análise do cadastro desse cliente previamente à relação comercial com ele. Né? Então a due diligence também está dentro desse momento. E aí, a gente, então, tem uma frota de quase 305 mil carros, aproximadamente, e ano passado, para fim de referência, um faturamento aí de aproximadamente 10 bilhões de reais, tá? Dada essa abrangência toda que a gente tem, né, em relação às nossas filiais, a nossa matriz é em Belo Horizonte, mas nossas filiais espalhadas pelo Brasil inteiro, a gente tem muito cuidado em relação a prestadores de serviço, principalmente aqueles que podem representar a gente perante órgãos públicos. Né? Então, dizendo aqui, por exemplo, né, com as nossas filiais, a gente tem uma necessidade muito grande de renovação, de alvará, licenças para operação, e isso tudo pode, né, a gente pode eventualmente usar um terceiro intermediário para poder realizar esse serviço para a gente. Essa pessoa ela tem que estar muito bem alinhada com o que a gente quer, né, em termos de valores e ética. Mas aí, só voltando um pouquinho, eu acho que o primeiro passo, né, que a gente fez, né, e que as empresas têm que fazer aí na hora de definir procedimentos de due diligence em relação a uma matriz de risco, né? Acho que a matriz de risco ela acho que é o ponto inicial de todo o programa de integridade, também do procedimento de due diligence, porque é ali que você vai conseguir ter um entendimento melhor de qual fornecedor, né, quais são as atividades críticas para a empresa, e aí eu estou falando seja de risco reputacional, risco de corrupção, mas também eventualmente risco de um fornecedor não conseguir atender a demanda da empresa, né, uma capacidade aí da empresa não conseguir dar um retorno esperado, mas então acho que a matriz de risco é o ponto principal, né, que a gente tem que começar. E a partir daí a gente então define quais são aquelas atividades mais críticas para o negócio, né, e a gente também com isso consegue definir um pouco melhor também o nível de profundidade, né, que vai ser dado em relação ao procedimento que o Drake depois vai até explorar um pouco melhor. Mas
Depois desse contexto interno nosso, né, da Localiza, para vocês terem essa percepção de quem é a Localiza, tem 3 pontos importantes, né, de um contexto local também, né. A gente está falando do índice de percepção de corrupção, né, que o Brasil está na posição 108, né, por uma cor laranja no mapa muito ruim, né, então a gente está, infelizmente, num contexto de Brasil ruim, né, onde a corrupção ela é muito facilmente percebida. A gente tem a lei anticorrupção também, né, que ela coloca lá no seu artigo que as empresas respondem objetivamente, né, a pessoa jurídica responde objetivamente em relação a atos praticados, né, em relação a suborno, corrupção com órgão público. Então, isso é um ponto que não só localiza, mas todas as empresas têm que estar muito atentas, né, quando vai se relacionar com terceiros. E, por fim, aí já no contexto mais de mundo, né, se pô, a minha empresa, eu tenho atuação no Brasil, mas eu tenho grandes frentes no exterior. Tem uma pesquisa da OCDE, né, que mostra que 75% dos casos de corrupção, né, dos pagamentos de propina, envolve terceiros, né, foram feitos por terceiros que a empresa contratou para poder representá-la em algum momento. Então, assim, acho que esse cenário já mostra um pouquinho o quão que a gente precisa estar preocupado na hora de estabelecer um relacionamento com um fornecedor, né, com um prestador de serviço. E aí, né, voltando aqui para dentro da Localiza, a gente tem, então, um procedimento muito bem estabelecido e formalizado em relação a quais são essas atividades, esses fornecedores que a gente tem como de maior risco. Então, a gente, para aqueles fornecedores, para aquelas atividades, a gente adota um nível de due diligence mais forte, né, mais profunda, para a gente justamente ter uma segurança maior de que aquele parceiro realmente ele é o que a gente espera. Né? Em outros casos também existem, por outro lado, parceiros que eventualmente são contatos pontuais ou que não demonstram muito risco, né? A atividade não é de risco. Então, a gente consegue fazer um procedimento muito mais simples, né? E justamente para a empresa poder envidar maiores esforços, né, dedicar mais recursos naquilo que realmente é forte, né, é importante para a empresa. E aí, só para finalizar esse primeiro momento, essa primeira fala, eu já passo a palavra para você, Sara. Quando eu falei para vocês aí dos franqueados, né, a gente tem, então, empresas que atuam a marca da Localiza. E para esse público, também é muito importante a gente estabelecer o procedimento de due diligence. Né? Então, e para esse público é uma due diligence mais aprofundada, né? Porque é aquela pessoa que vai estar lá representando a nossa marca, né, no mercado, e a gente precisa que esteja muito, assim, muito bem alinhada com os nossos valores, né? Então, para esse público, por exemplo, né, dentre outros, mas para esse público também, a gente espera uma profundidade maior na due diligence, justamente para ter um conforto melhor também. Tá? Eu já vou te devolver a palavra, então, Sara, fica à vontade para dar continuidade, depois eu volto para a gente poder conversar mais. Obrigada, Fabrício. Mas só reforçando, é isso, né? Uma empresa do tamanho, do porte da Localiza, ela é inegável, né? Ela precisa de ter um processo de due diligence, né? Para se precaver desses riscos. Mas mesmo empresas de médio, menor porte, elas também podem ter esse processo, né? Mas lembrando dessas etapas, né? Você não começa um processo sem antes mapear todos os seus riscos, ver aí o apetite de risco da empresa e daí definir qual é o nível de aprofundamento que você vai tratar cada fornecedor. Porque se você quiser tratar todo mundo e destrinchar cada fornecedor, desde daquele que fornece papel até um mais crítico, de um nível muito aprofundado, você não consegue dar conta deste tamanho, né? Então, o Draco, eu vou pedir para ele falar um pouco mais sobre isso com a gente, né? Então, como falei em outros momentos, ele sempre esteve presente aí na operação de due diligence fortemente, então ele conhece detalhes, né, de como funciona essa operação e desses níveis de aprofundamento. E daí eu vou pedir para ele falar. Draco? Oi, pessoal. Tá com você. Caiu? Caiu, mas pode dar continuidade. Tá bom. Daqui a pouco ela volta aí. Pessoal, acho que a Sara já passou a palavra aí, a gente teve uma inconsistência. Não sei se vocês estão conseguindo me ver. Tá dando aqui uma
provavelmente um probleminha aqui de conexão. A Sara logo volta aí, mas, assim, acho que agora meu vídeo está de volta, se vocês estiverem me vendo. Primeiramente, bom dia, né, a todos aí que estão nos assistindo. Bom dia ao Fabrício, à Sara. E, claro, é muito importante a gente falar aí do processo de due diligence, né? O Fabrício já explanou de uma forma bem bacana o processo como foi dentro da Localiza, né? Como que é importante ter esse mapeamento de risco, esse mapeamento de fornecedores, de parceiros, né? Não só fornecedores, mas revendedores, franquias, né? Empresas que geralmente é feito algum tipo de doação, né? Patrocínio. Então, assim, o processo de due diligence é muito, muito amplo, né? E ele cabe em qualquer ramo aí de parceria para que o compliance, né? Para que a empresa se sinta segura, né? Em estabelecer esse tipo de contrato, né? Então, acho que para iniciar aí um pouco da minha fala sobre quando aplicar uma diligência, que níveis a gente deve utilizar como aprofundamento, né? E quais aspectos avaliar, é como um pouco do Fabrício falou, são muito particulares de cada momento, do apetite de risco da empresa, mas para iniciar, assim, quando aplicar uma due diligence, vai muito na linha de raciocínio de toda uma nova parceria, seria interessante se conhecer esse parceiro antes de estabelecer um contrato, né, para que você tenha aí subsídios de aprovar ou procurar um novo parceiro que seja mais aderente à sua questão ética e do seu negócio, né? Então, toda uma parceria já nova, seria interessante ter previamente, né, ser diligente a ponto de conhecer esse seu parceiro, né? Questões de reomologação, ou seja, eu já conheço esse parceiro, já trabalho com ele, vou reomologá-lo, ou seja, vou continuar a parceria com esse prestador, com esse parceiro. Então, é legal também ver se ele ainda continua nos aspectos favoráveis perante as leis, perante a parte de conduta ética e compliance, e até mesmo aderente ao que você espera do negócio. E outras questões também referente a prestadores, né? A gente tem clientes, né? E que eles vão entrar, né, no processo. Opa, quero agora fomentar o meu compliance, minha expertise aqui para avaliar fornecedores, mas eu já tenho um cadastro interno, né? Eu já tenho meus fornecedores homologados e que já estão prestando serviço, mas eu não sei se de repente dentro desse cenário eu tenho empresas de risco aqui dentro, né? Eu tenho empresas de risco prestando serviço para mim, né, em meu benefício aqui, mas eu não conheço se eles estão manchados, né, reputacionalmente falando, ou se eles têm alguma restrição, algum processo judicial que pode comprometer a operação deles, eles não consigam efetivamente concluir o trabalho que foi solicitado. Então, quando se começa, né, um trabalho, sempre a nova parceria, a reomologação e até mesmo conhecer esses fornecedores é essencial, né? São esses 3 principais pontos ali de avaliação. E a gente sempre fala, né, é uma boa prática, né? Comece pelo maior risco, né? Onde você tem o maior risco. E a gente, linkado aí à linha de corrupção, vê muito a associação desse momento, né, de fazer uma due diligence, de fazer uma verificação prévia, em parceiros que tenham uma atividade que, para exercício dela, ele precisa interagir muito com órgãos públicos, que ele precisa obter um alvará, né, como o Fabrício mencionou, algumas atividades necessitam desse tipo de interação mais frequente. Então, são essas que a gente fala, empresas com quinais de risco. Então, todo parceiro que você vai estabelecer um contrato, que ele tem uma necessidade de alvará, de obter licenças, de ter interações com órgãos públicos frequentemente, né? É o exemplo de empresas de engenharia, despachantes, consultorias, advocacia. Então, todos esses ramos, né, que tem esse KNAI de maior risco, por estar mais exposto, né, a um ambiente de corrupção, aí a gente fala do contexto geral, né, se ele está próximo a entidades públicas, é ali que mora o grande perigo, né, da corrupção. Então, é ali que se ataca primeiro, né? Então, é ali que eu me preocupo, a princípio, né, de averiguar antes de efetivamente fazer a parceria com esses fornecedores. Outras questões também que a gente aborda muito, né, no sentido de quem deve se passar pelo crivo, para estabelecer a matriz, né, como o Fabrício falou, para estabelecer a matriz de risco de quem vai passar a princípio, né, o ideal é que todo parceiro seja avaliado, né, quando se tem uma maturidade maior, né, você vai expandindo sua maturidade de compliance e que faça realmente uma verificação de todos, né, mas você sempre começa, a princípio, atacando aqueles de maior risco e aprofundando mais aqueles que representam a maior sensibilidade para o seu negócio.
Existe os casos que a gente verifica de alto volume de negócio, né? Ele pode até não ter uma atividade tão sensível, mas o volume de negócio que se terá com esse fornecedor, com esse prestador, com esse parceiro, é muito alto, né? Então, se o volume é muito alto, o conflito de interesse existente, né, a questão ali envolvida, ela tem uma sensibilidade maior, e esses casos também são recomendáveis que se passem pelo crivo de due diligence, né? E outra, né, possibilidade também, né, muito abordada é a dependência, né? Se você só tem um fornecedor ou só tem um prestador que te preste esse tipo específico de serviço, é necessário, né, se conhecer melhor, estar mais próximo desse parceiro para evitar conflitos de interesse, para se entender melhor como que vai ser esse processo, esse trabalho, visto que você só possui aquele fornecedor. Então, o seu risco ali com ele, especificamente falando, tem que se conhecer bem esse parceiro e estabelecer questões bem éticas ali para que ele preste o serviço como a empresa espera, né, e de modo dentro do compliance, dentro, né, do que o compliance exige, né, evitando qualquer risco de exposição para a empresa contratante. Então, esses são os 3 principais pontos, né, de abordagem para a construção de uma matriz de risco, né, daqueles que vão passar a priori, né, pela metodologia de due diligence. Quando a gente fala aí, indo na sequência de aprofundamentos, né, quais são os aprofundamentos que eu posso fazer, quais são mais pertinentes para qual momento, né, trabalhamos muito na linha de raciocínio de análises quantitativas e qualitativas, né, o quantitativo, algo mais voltado a cruzamento de bases, algo mais sistematizado, os sistemas buscam numa linha de raciocínio de consta, não consta, tem, não tem, né, e nesse contexto geral, né, a empresa está listada numa lista de restrição de mercado, ela está sancionada em algum órgão, então esse bate, né, que existe já vai te dar esse retorno rápido, né, para que você conheça o risco mais sensível ali para a sua oportunidade de negócio. Então, assim, o nível 0, né, a gente fala entrando nesse caminho mais quantitativo, e para um primeiro momento, né, quando a empresa ainda não tem nenhuma estrutura de compliance no sentido de averiguar fornecedores, então ela tem os fornecedores cadastrados, trabalhando com ela, né, os parceiros, mas ela não conhece, ela não sabe se de repente ali mora algum fornecedor que esteja reputacionalmente negativo nas mídias, tem a sua reputação negativa nas mídias, ou que está em alguma restrição, ou que tem alguma particularidade de risco para o seu negócio, e ele está ali com você, ele está cadastrado, ele está prestando serviço. Então, a priori, a gente pede, né, a gente entende que o cenário propício nesse sentido, que ele já está prestando serviço, que ele já é homologado, é que se conheça num nível 0, ou seja, um aspecto mais automático de verificação, né, que a gente consegue fazer, cruzando bases, né, então a gente recebe ali um lote de CNPJs, fazemos esse cruzamento de CNPJ, pessoas ali que vão ser diligenciadas, né, pode ser CPF, pode ser números de empresa internacional, junto com as nossas bases de lista de restrição, cruzamento de mídia, a gente traz ali o nome da empresa, nome dos envolvidos na diligência para que também traga mídias nesse sentido, e através desse primeiro, essa análise, né, mais sistêmica, se tem ali uma propriedade já para falar, opa, esses fornecedores aqui, para mim não são coerentes, né, eu preciso procurar outros no mercado, porque aqui eu já tenho algum apontamento, essa empresa aqui tem muita mídia, ela tá sendo alvo de alguma investigação, então eu já consigo, de repente, procurar um outro fornecedor, ou essa aqui, realmente não consigo continuar a parceria, ela está sancionada, né, ela não consegue mais prestar serviço para a administração pública por uma sanção de 5 anos, e está prestando serviço para mim, então vamos procurar já outro, vamos reprovar este fornecedor, ou não, né, essas empresas aqui, elas são idôneas, estão ok, né, perante o meu apetite de risco aqui, eu consigo continuar a minha parceria com eles. Então, assim, o nível 0 vai dar esse aspecto mais geral e de forma mais rápida possível para você entender, né, para as empresas entenderem o contexto inicial, né, do trabalho. E o nível 1, né, ou seja, já uma análise que também tem uma parcela aí da parte humana, né, além da parte dos sistemas, né, já falando de aprofundamento, né, dos 3 principais níveis, né, o 0, 1 e o 2, né, falando de um diligence mais inicial, né, de forma quantitativa até a parte mais qualitativa da coisa, o nível 1 mais para aqueles fornecedores que estão entrando, né, então eles
vão ser novos fornecedores, vamos conhecê-los, né? O nível 1 já consegue abranger um questionário, ou seja, uma interação já feita diretamente com o parceiro, e ali vai captando alguns inputs, se a empresa ela tem um programa de compliance estabelecido, se ela concorda aí com os termos anticorrupção, se ela concorda com a questão ética da empresa que está contratando, com a questão de fornecedor mesmo, né, o código de fornecedor da empresa contratante. Então, ali nesse aspecto de nível 1, se avalia, né, um pouco mais qualitativo, né, um quantitativo também, né, de mídias e restrições, se consta ou não consta, mas já também tem uma parcela ali de interação, né, com esse possível contratado, né. Então, o nível 1 ele já entra nesse aspecto, e já o nível 2, uma linha mais qualitativa, né, ou seja, além de todos os aspectos que foram averiguados nos primeiros níveis, já se tem um embasamento maior para se falar de processos judiciais, para se falar em que momento está, de repente, um processo que a empresa está arrolada, se ela está como parte ré, ou ela é interessada, e que momento está esse processo, se ela já foi condenada, se ela está sendo investigada. Então, assim, o nível 2 já é um aprofundamento, né, que vai te dar um embasamento melhor para a tomada de decisão, visto que você já teve em muitos momentos já algum apontamento nos primeiros níveis, né? Eu tenho um apontamento aqui no nível 1, mas eu preciso entender se essa mídia realmente ela é relevante para esse contexto, se de repente não é uma questão mais de manchar a reputação dessa empresa, mas não seria uma fake news, vamos dizer assim. Então, o nível 2 a gente consegue, né, de forma mais qualitativa, utilizando a equipe, né, os analistas, muito enquadrados no aspecto jurídico, para trazer essa informação, né? Como um exemplo, né, a empresa ela pode estar com algumas mídias negativas, né, sendo apontadas, ela está uma mídia que mencione que ela está sendo investigada, que ela está sendo processada, e de forma que fique evidente pela mídia que teria alguma questão negativa, né, na imagem dessa empresa. Mas, Oi, desculpa. Só um comentário, você falou sobre mídia, né? Interessante, né? E aí é interessante, né? Quando no processo de due diligence, onde você vai procurar, né? Qual que vai ser a mídia que você vai recorrer? Porque tem que ser também, né, uma mídia, uma fonte confiável. Não adianta você buscar essa informação no blog, né, sem lastro, sem reputacional, porque senão você acaba entrando num loop, né, você fica doido, né? Você vai olhar para uma coisa que é um boato, né, e você começa a desesperar e levantar problema que eventualmente pode não existir, né? Então, assim, a ferramenta tem que estar muito bem calibrada para justamente pegar aqueles sites, enfim, aquelas mídias que são conceituadas, né, que tem pelo menos lastro aí de confiança no mercado, para evitar justamente o lixo e a gente não acabar tendo um trabalho de aprofundar numa coisa que, na verdade, não passa de um boato. Imagina, Fabrício, acho que é super pertinente você trazer essa visão de quem ali toma a decisão no final, né? Ou seja, depois que a gente passa ali aquela visão de consultoria, né, de resultados, né? Quem toma a decisão depois entende muito bem esse cenário, né? Olha, aqui tem mídias, mas apontam, é um blog que está mencionando, né? Então, você olhando a credibilidade daquele blog, né, ali você já consegue, de repente, eliminar a credibilidade, né, a informação, como algo negativo para a empresa, né? Pode ser só alguém querendo manchar a imagem da empresa, mas que não se reflete em outras questões que são avaliadas. Por isso o mecanismo do due diligence não fica amarrado somente com um aspecto ou uma fonte, né? E como o Fabrício falou, dá para se calibrar, né, esse mecanismo para que as fontes que sejam avaliadas sejam as melhores, né, ou as maior abrangência, né, e de confiabilidade mesmo. Como exemplo, né, de repente a mídia pode estar apontando que aquela pessoa tem uma credibilidade negativa, mas inclusive processos e judiciais, mas quando a gente olha no caminho mesmo, entrando no tribunal a tribunal, entrando nas esferas para verificar se existe um processo realmente correndo naquele sentido, não se efetiva, né, aquela informação da mídia. Então você vê que é uma mídia tendenciosa, você consegue trazer isso depois para um aspecto, né, de decisão mais assertivo, né? Você tem mais subsídios e fala, opa, aqui realmente foi uma mídia que não se concretiza o que está se dizendo, né? Então, é muito nessa linha de raciocínio, né? O nível 2, a partir do momento que você vai tendo apontamentos, né, nos níveis mais iniciais,
ele pode ser o aprofundamento necessário para se ter essas certezas, né? E ter uma decisão mais assertiva. Acho que sobre níveis e aprofundamentos, eles vão nessa linha de raciocínio, né? E quando a gente fala de aspectos que seriam avaliados, né? Como eu mencionei, mídias, watchlists, né? Eu trago aqui 6 tópicos, né, de grande relevância que a ICTS também utiliza, né, os clientes também têm essa visão, né, que seriam listas de restrições, né, a gente avalia as empresas no aspecto de listas de restrição de mercado, listas internacionais, Interpol, listas da OFAC, ONU, listas, né, do portal da transparência mesmo, CEPIM, CIAF, CI, SCNEP, então essas listas já vão te dar um subsídio se a empresa tal não está já de bate-pronto, numa situação muito exposta negativamente. A gente tem um ambiente de mídias, né, para trazer informações aí de mídias nacionais, internacionais, então utiliza-se bases, né, para trazer essas mídias, e assim, colocado, né, dicionários nesse sentido, para trazer o nome da empresa com um aspecto mais de palavras-chave de corrupção, ou de outros temas que sejam relevantes, né, falando da reputação geral, para que tragam essas matérias que vão ser o alvo aí da nossa análise. Processos judiciais, né, e aí nos tribunais de primeira, segunda instância, tribunais especiais, país de prestação de serviço, acho que o Fabrício deixou um exemplo bem claro ali, né, dessa questão do índice de percepção de corrupção dos países. Então o Brasil não tá bem situado, está muito mal situado, na verdade. Então, aqui no Brasil, o risco realmente de corrupção é maior. Tem países piores, né, mas é um momento sensível, né, para o nosso país. E então, dependendo da parceria onde ela vai ser estabelecida, ela tem um risco maior ou menor, né? Esse é o ponto também avaliado. Questão que a gente mede a transparência e garantias do parceiro, né? Eu acho que esse é um componente muito rico também, que seria através de formulários e questionários, né? Então, quando a gente encaminha um questionário para esse parceiro, antes de estabelecer a parceria, na verdade, ali você está obtendo informações de garantias, né? Ele vai estar te falando, olha, eu concordo com o termo aqui da Localiza, como exemplo, né? Ou o seu termo de corrupção, ou seu termo de fornecimento de trabalho. Ele está trazendo algumas garantias através do questionário e, inclusive, a transparência, né? Quando a gente começa a questioná-lo sobre como que está o processo de compliance dessa empresa, questões se ele está sendo investigado, alvo de alguma situação de risco, na verdade, são pontos que, com outros componentes, existe esse confrontamento de informações, né? Ele fala ali que não está sendo investigado, mas reflete em processos judiciais, em mídias. Outro cenário, você já vê que existe ali uma questão bem mais sensível do que se somente ele tivesse sido realista, né, no momento da parceria, fala, não, estou sendo investigado, a gente está passando por esse processo, está sendo nesse sentido, e dado as explicações e esclarecimentos cabíveis, né, de quando uma empresa passa por algo desse sentido. Então, oi? Rodrigo, tem uma pergunta muito legal também no questionário que a gente costuma aplicar em relação a se aquela empresa, aquele prestador de serviço, o fornecedor, né, se existe na estrutura deles, né, de auto-administração, por exemplo, um agente público, né, uma pessoa exposta politicamente, porque isso também é um fator, né, que a gente considera como de risco, né, porque a gente tem que saber que essa situação porventura existe, para depois pensar, então, como nós vamos tratar isso, mas esse questionário é interessante porque ele, de certa forma, ele funciona como um documento, né, que o fornecedor preencheu, né, que ele deu o atestado dele que aquelas informações são verdadeiras, que ele está de acordo, e depois, se a gente vê, né, a gente segue a vida, segue o jogo com esse fornecedor, a gente vê algum problema, a gente tem um documento, né, que foi preenchido pelo próprio fornecedor em que ele pode ter mentido, né, então, mas isso mostra também que a empresa ela fez todos os esforços necessários para identificar o problema, né? Agora, se o fornecedor eventualmente omitiu ou mentiu, né? Então, mas pelo menos isso mostra a boa fé, né, da empresa de ter feito o questionário, de ter dado oportunidade para o fornecedor preencher e ser verdadeiro, e acho que até funciona também como um atenuante em eventual problema que isso que aconteça, né? Porque não tem, assim, a gente faz todos os procedimentos internos do due diligence, seja mídia, processo, isso tudo que você falou, e além disso, para esse grupo aqui, como eu entendo que é um risco maior, ainda tem um questionário que ele vai me atestar algumas coisas que é para ter um conforto maior.
Acho só Não, esse legal, comentário. Fabrício, é isso mesmo. Acho que o questionário ele traz essas garantias ali da parte do fornecedor, né, do comprometimento do fornecedor, né, em passar para a empresa as informações, né, os subsídios, né, e até os esclarecimentos, se ela tiver arrolado em algum problema, né, e você, né, identificar nesse momento o nível de transparência desse seu parceiro, né, e aí você tomar, assim, uma decisão mais assertiva, se continuo com ele, aprovo ele com uma certa ressalva, né, ou seja, faço algum tipo de consideração a mais ali para continuar com esse parceiro, mas esse nível de transparência, depois avaliando os aspectos de confrontar outras bases, né, a gente consegue sim pegar em alguns momentos essas questões assim de que o fornecedor não está sendo transparente, né, o suficiente, e isso já desqualificaria, né, a contratação com esse parceiro. E o tipo mesmo, né? Acho que para fechar ali os aspectos que avaliamos, né? O tipo da parceria também tem o seu risco específico, né? Então, uma questão de fornecimento de serviço, uma questão de cliente, né? Como é o caso da Localiza, avaliando aspectos ali referentes à lavagem de dinheiro, né? Nesse sentido de risco. Então, são níveis também que são avaliados, né? O tipo da parceria é um revendedor, é uma parceria aqui de doação, né? Então, estou fazendo uma doação para uma determinada empresa ou um patrocínio. Então, esses tipos de trabalhos são avaliados, né, nessa esfera. Tá, acho que agora é interessante passar para vocês um aspecto mais de estatísticas, né, que seria bem pertinente para mostrar como que foi essas questões ao longo do ano de 2019, né, a gente fechando aí o ciclo de 2019, né, para mostrar para vocês esse cenário, né, do que foi feito, né, de trabalho operacional aqui interno, e entendemos aí o ecossistema, né, de terceiros, como que está esse volume. O primeiro slide aqui que eu queria trazer à tona é onde a gente fala de quantas diligências foram realizadas ao longo do ano de 2019, né? Então, a gente fez aí um trabalho de 10 mil análises, né? A gente analisou 10 mil fornecedores, desculpa, fornecedores não, mas parceiros como um todo, né? Pode ter fornecedor, pode ter aspectos de revendas, de distribuição, de patrocínio, difusão de empresas. Então, mas são 10 mil diligências, ou seja, 10 mil casos avaliados, né, pela ICTS ao longo de 2019, sendo que uma média mensal é de 800 casos, né. E o índice médio de corrupção, né, quando a gente fala de índice de corrupção, é a nota, né, final, ali avaliando todos aqueles componentes, ficou em 18%, né, chegando, seria de 0 a 100% aí, falando nesse contexto de índice de corrupção, a maioria, né, a média, ficou entre 18%, tá? Avançando um pouco mais aqui nos slides, a gente fala do segmento dos nossos clientes, né? Sendo eles a maior parte do ramo de serviço, né? A gente tem clientes aqui de incorporação e construção, da parte de indústria, de energia, varejo de atacado e shopping centers, né? Só trazendo um aspecto aí de segmento dos nossos clientes que foram avaliados aí ao longo de 2019. Né? Dessas diligências aplicadas, né? Dessas 10 mil diligências aplicadas, o nível 1 é o que tem o maior adesão, né, sendo feito aí 66%, né, desses casos foram de nível 1. O nível 2, né, ou seja, algo mais aprofundado, para trazer mais subsídios para tomar a decisão, representa 24% e 10% daqueles casos iniciais, né, geralmente clientes que ainda não tinham nenhum tipo de mecanismo, que entraram ao longo de 2019 e fizeram essa busca, né, essa busca inicial para se entender como que está o contexto, né, dos fornecedores já cadastrados. Tá? A gente falando da evolução aqui, né, a gente fala do mês a mês, né, do que foi evoluído, a média realmente aqui foi de 800 casos, a gente tem um volume, em alguns momentos, oscilando um pouco mais para cima, quando entra esse volume maior, geralmente de nível 0, né, entrando aquele lote de verificações ao mesmo tempo, isso varia muito, né, tem empresas que começam já avaliando 500 fornecedores de uma vez só, porque são aquilo que estava na base, né, naquele momento. Então, ela já avalia, a princípio, no nível 0, esses primeiros casos, e depois a gente vai avançando para os outros meses, e por aí vai, a empresa começa a entrar no circuito mais de nível 1 e 2, né, o nível 0 é mais aquela entrada. Só para trazer exemplos, né, esse ano mesmo, 2020, a gente teve já casos avaliados em nível 0 com mais de 6 mil fornecedores, né, que entraram de uma vez só, porque era a base que aquele cliente possuía, né, e em outros anos anteriores também, questão de 3 mil fornecedores, 4 mil fornecedores entrando de uma vez, né, para ser avaliados num nível 0, né, só para trazer essa curiosidade.
Esse é um ponto interessante, Drake, porque quando a gente está aliando a tecnologia ao procedimento do due diligence, né? Porque no passado, muito do procedimento ainda era até manual, né? Da pessoa tinha que fazer pesquisas manuais, entrando em sites, buscar fontes diversas, né? Hoje, né, depois aí de um tempo, já uma maturidade maior aí em relação a esse procedimento, existe então, né, essas ferramentas que já conseguem trazer esse conforto maior, né? Você roda, igual você falou, você pega um lote aí de CNPJ ou CPF, roda na base, o sistema automaticamente busca todas essas informações e traz aqueles eventuais apontamentos que possam ter, né? Então, e por um custo Sim. muito menor, né? Então, assim, o esforço menor, um custo menor, você consegue ter realmente uma abrangência, né, maior na sua base de fornecedores. E assim, mas é muito em linha com o que você falou, né, daquela questão de eventualmente começa pequeno, foca naquele risco daqueles fornecedores, né, de maior risco para o seu negócio, aquilo que realmente, se acontecer algum problema, o Sim. assunto vai ser sério. Depois você vai expandindo, usando a tecnologia para justamente aumentar esse escopo aí. Perfeito, perfeito. Eu acho que Fabrício, né, com toda a experiência aí de estruturar aí o compliance na Localiza, fala bem nesse sentido, né, de começar, né, realmente aquele seu lote, entender o risco que você tem em casa e depois os novos, depois as reomologações que acontecem, né, continuando o negócio. Então é sempre nessa linha mesmo de raciocínio. Quando a gente fala avançando um pouco mais aqui, de status, né, dessas 10 mil diligências apuradas em 2019, que realmente foi concluído, né, 76% de casos concluídos, né, e 24% de casos não concluídos seria mais num aspecto os não concluídos, né, seriam aqueles fornecedores que não deram as informações necessárias, ou seja, em algum momento travou o questionário, ele não respondeu, né, ele não se mostrou interessado a ponto de ir até o final, né, daquele preenchimento, ou casos que ainda nossos clientes não tiveram ainda o parecer final, né, não deram ainda o parecer final, né, então foi avaliado todo o contexto, mas até o final ali de 2019 não tinha sido feita ainda a conclusão daquele caso, se foi aprovado, se ele foi reprovado, né, ainda não teve essa informação, né, trazendo ao lado aqui direito, o gráfico, né, que mostra do percentual daquilo que foi avaliado, quantos que foram aprovados efetivamente, né, 91% dos casos foram aprovados, alguns, né, 7% representam uma aprovação com uma ressalva, ou seja, teve algum apontamento ali que necessitou a empresa fazer algum tipo de ressalva para garantir que aquele fornecedor continuasse, e aí pode ser realizado treinamentos para aquele fornecedor específicos, acompanhamento de um auditor na realização do trabalho, ou outras, né, que possam ser ações aí do cliente para a contratação daquele fornecedor, ou parceiro. E 2% foram casos reprovados, né, então dá para se ver que assim é avaliado, né, um aspecto abrangente, e alguns casos são reprovados, né, pelo compliance, né, na hora de seguir ou não com aquela contratação, e alguns já vão indo para uma linha mais, eu consigo aprovar, mas preciso fazer uma ressalva, não dá para seguir com o caso sem fazer um tipo de ação interna, né, para seguir com esse fornecedor. Rodrigo, sobre o não concluído que você colocou aí, né, até dar um depoimento, uma experiência que a gente tem em relação a isso. Normalmente, o assunto pega mesmo na hora de responder o questionário, né? Às vezes os fornecedores, os prestadores de serviço, né, que estão respondendo demoram, enfim, não querem responder por algum motivo, não sei, né? Mas aí existe, né, um esforço grande também da área demandante, né, de quem está querendo contratar aquele fornecedor, de entrar em contato com o fornecedor e ajudar a área de auditoria, a área de compliance a fazer a coisa evoluir, né, porque uma vez que o procedimento estabelece que aquele questionário tem que ser preenchido, o cara só vai entrar na empresa se ele preencher. Se não preencher, você encerra e ele não vai ser aprovado, né? Então, às vezes mais uma questão aí de educação do fornecedor, amigo, você precisa realmente preencher para poder fazer parte ainda, para entrar junto com a empresa, e isso cabe muito à área demandante. Então, prestar esse apoio para a área de auditoria ou área de compliance, né, para ajudar a fazer a coisa caminhar. E, eventualmente, também, isso pode até ser um red flag também. Né? Se o cara não quer responder um questionário, pode ter alguma pergunta ali que ele não se sente confortável por algum motivo e até não vou ficar quieto, né? E deixa a coisa acontecer. Então, só esse comentário, mas realmente, assim, aqui, por exemplo, caso a pessoa não responda o questionário, a gente tem um prazo específico para responder, né? A gente
dar a oportunidade, mas não respondendo, processo encerra, não aprovado. Sim. E vida que segue, vão tratar de arrumar. É bem posicionado, Fabrício. Tem essa questão do interesse, né? O fornecedor, em alguns casos, ele não termina um questionário ou não termina de dar informação porque ele se sente mesmo inibido, né, por alguma questão que ele esteja passando internamente, né, de investigação ou algo do gênero, e ele fica travado aí nesse momento. Então é uma questão, dado ali os devidos acompanhamentos, né, de follow-up, para ver se ele não recebeu, o que está acontecendo, né, se ele não avança, realmente é uma forma de reprová-lo ali por falta de interesse, né, de seguir com o processo, ou por alguma falta de informação que não dá para correr o risco, né, de aceitar e seguir sem que ele dê os devidos aceites, né, na prestação do serviço. Então, acho que só para avançar aqui para um último slide, só para trazer um contexto aí do que foi avaliado, né, dos casos ali, dos 10 mil casos de 2019, a gente tem casos que têm um watchlist, casos que não tiveram um watchlist, né, sendo que desses 94% não tiveram nenhuma restrição, nenhum apontamento em restrição, mas 6% sim, né, tiveram algum apontamento em listas, né. A maior parte deles é dentro do CIAF, né, que é o tipo aqui que a gente fala de listas de restrições, que seriam empresas que estão tendo ali movimentações com órgãos públicos, né. Então, todo tipo de movimentação que acontece ali com órgãos públicos fica registrada, fica ali no portal da transparência, né, é possível se verificar, e isso é um risco maior, não necessariamente algo negativo para a empresa, mas um risco maior, então é de se pensar e se avaliar com mais profundidade quando se tem esse tipo de apontamento, né, os demais aqui já seriam os CIs, né, listas de restrição, empresas inidôneas e suspensas, então já são situações mais críticas, né, vamos dizer. E sobre mídias, casos com mídias e sem mídias, é um aspecto diferente, né, a maioria dos casos tiveram mídias, né, e dentre esses casos com mídias, aquelas que tiveram mais de 100 mídias representam 15%, né, aquelas que tiveram de 1 a 5 mídias ali tiveram 38%. As mídias é aquele negócio, pode ser homônimo, né, porque a empresa tem um nome muito simples, ou sócios mesmo da empresa ter realmente outros homônimos que são avaliados mais aprofundadamente em nível 2, né? Então, esse aspecto aí de mídias, ele tem uma variação, e aqui a gente traz esse cenário aí de 2019, né, dos casos, né, de todos os casos que foram encontrados, como que ficou o patamar ali do que teve e não teve nenhuma mídia, né? Então, desses 56% casos com mídias, a gente destrincha aqui aqueles que tiveram mais de 100 mídias, de 50 a 100 mídias, né, e aí a gente mostra aqui a volumetria. Tá, acho que só... Aí um negócio legal, Draco, aí da ferramenta, né, de vocês em relação à questão de mídia, é que ela traz aquela sensibilidade de mídia relevante, né, então isso já ajuda a filtrar um pouquinho, né, desse mar de informações que chegam, né, de vários apontamentos aí de mídia relacionando o nome da pessoa, da empresa, enfim, com alguma palavra-chave, né? Quando vem essa informação mais detalhada de isso aqui é uma mídia relevante, isso aqui não é mídia relevante, ajuda também na própria análise interna nossa de poder separar um pouquinho o joio do trigo, né? A gente focar, assim, realmente o tempo para aprofundar naquela coisa que, de fato, tem mais importância. Porque, realmente, em alguns casos, né, a matéria tem o nome da empresa e a citação, né, as palavras-chave de corrupção, outro aspecto sendo avaliado, estão muito longe, são chamadas de outras matérias, então o sistema fazer essa segregação ajuda muito na hora de tomar a decisão mesmo, né? Você já vai ver aquilo que é relevante, é porque, de fato, a palavra do nome da empresa com as palavras do dicionário, né, que estão sendo avaliadas, estão próximas, né? Quanto mais próximo, maior relevância ali para você já ter um direcionamento melhor para separar mesmo o que de fato procede ou não procede, né? Aí, assim, o último slide que eu quero mostrar para vocês aí nas suas estatísticas é o final, né, é o patamar final ali da consideração, né, que é o risco final. Então, no nível 2, a gente consegue ter uma média, né, de score de risco. Então, dos casos que foram analisados no nível 2, a média deles, né, ficou em 26% de score final. Então, assim, dificilmente você vai ter um caso que ele está enquadrado em todos os aspectos que são avaliados. Por isso que um caso com 100% seria uma empresa com, né, um número enorme de mídias, né, processos já condenatórios, com restrições, com questionário respondido totalmente de forma não esperada, né, então seria um aspecto muito
é difícil de se ter, né? A empresa, em alguns casos, ela vai ter mídias, mas não vai ter processo judicial, ou vai ter processo judicial e não vai estar ainda restrita em alguma lista, né? São questões aí que chegam a esse aspecto, tá? Então, aí a gente tem esse percentual final por nível, né? O nível 0, percentual menor, e aqui um percentual médio, né? De quando os nossos clientes, né? Eles reprovam os casos. Reprovam com a maior parte dos casos com 27%, né? Os casos, então, dos casos que foram reprovados ao longo de 2019, boa parte deles, né? A média deles foi com índice de 27%, né? Já foi suficiente para se reprová-lo. Casos aprovados com ressalva, mais ou menos em 24% de risco. E casos aprovados, em média, 18%. Tá? Era essa a fala que eu queria trazer para vocês sobre as estatísticas de 2019. Draco, Sim. Obrigada aí pela explanação. Tem algumas dúvidas aqui que daí eu já queria direcionar para vocês. Alguém perguntou aqui se esse 27% final ele era o índice de reprovação. Eu entendi que o índice de reprovação são aqueles 9%, né, 7% com ressalvas e 2% que são reprovados, e esse 27% é o índice de corrupção, né, o índice de risco daquele... Exato. Ali a gente está falando exatamente do índice de risco, né? Então, a nossa métrica funciona de 0 a 100%, né? Falando dos componentes que são avaliados, o risco chega até os 100%, se ele fosse totalmente negativo. E então, nesse cenário final, a gente está falando mesmo desse índice, né? A média de reprovação tem, sim, essa média de 27%. Né? Então, a maior parte dos casos que foram reprovados, o índice médio deles estava em 27%, né? Quando eles foram efetivamente reprovados e concluídos pelo cliente. Entendi. E dos casos reprovados, a gente vê que a média deles estava em torno de 18%, né? Só para ter esse panorama, né? Começa a se avançar um pouco mais de 20%, né? Quando a gente fala que o índice começa a avançar um pouco mais de 20%, é que começa a aparecer mais mídias, né? Daquela empresa, daquelas pessoas, ou até já alguma restrição, ou até algum processo judicial já está sendo apurado, né? Está sendo investigado. Então, o índice começa a subir para um pouco mais de 20%, por isso que as conclusões com ressalva e reprovações acontecem mais daí para frente, né? De 20%. Uhum. Uma outra dúvida aqui que eu acho que vai amarrar toda a nossa apresentação, né? A Manuela, ela perguntou se as nossas diligências elas são baseadas em dados públicos, listas restritivas e dados societários. Eu vou, depois se vocês quiserem complementar. Sim, ela é baseada nisso. No nível 1 ainda existe o questionário que você envia para o seu fornecedor para fazer algumas perguntas ali a respeito né, de compliance, enfim, a respeito de corrupção para ele. Também tem essa informação, o questionário também é uma fonte, né? E daí ela pergunta se em algum momento faz uma auditoria em loco, né? Não sei se um de vocês gostaria de perguntar, de responder essa pergunta. Deixa eu falar então, Sara. Realmente, assim, né, o processo de due diligence ele tem que ser feito com base em dados públicos, né? Então, esses dados que estão disponíveis, né? Enfim, a gente, ainda mais agora no momento de LGPD, né? A gente tem que tomar todo cuidado para que as informações que são acessadas sejam de fato públicas. E aí o questionário ele acaba também ajudando um pouquinho a mais para você poder perguntar alguma coisa que eventualmente você não pegaria avaliando aí, né, os dados já disponíveis no mercado. Qual que foi a outra pergunta? Se em algum momento precisa fazer uma auditoria em loco, ir lá e fazer uma auditoria no fornecedor, em que momento seria isso? Eu acho que sim, né? Faz parte do processo de due diligence. Claro que você não vai fazer para todos os casos, né? Mas em alguns casos você pode sim fazer uma auditoria em loco. Inclusive, você tem que constar isso também no contrato, né, com esse fornecedor. Vamos dizer que você está contratando esse fornecedor, você põe no contrato, então, que você pode eventualmente fazer due diligence, né, para poder acessar o local dele, eventualmente fazer análise de registros contábeis também, enfim, depende um pouquinho do quem que é esse prestador de serviço, né, qual que é a importância dele para você. Agora, previamente ao cadastro, você fazer uma auditoria, seria mais naquele caso, deixa eu ver se a empresa realmente existe, aquele local físico é dela mesmo, se, enfim, né, se o registro, o nome dela que está registrado na junta comercial realmente bate com aquele que está fisicamente lá na rua. Enfim, esse tipo de coisa faz parte do jogo, mas também, assim, seriam aqueles fornecedores que você tem um grau de risco maior. Você não faria isso para todos eles. Agora, para a gente começar a finalizar e pensar numa finalização aqui de todo esse processo,
revisando, né, para quem ouviu toda a live, né? Então a gente começa ali no mapeamento dos riscos, pensa em níveis e critérios de avaliação para os fornecedores, não adianta você ir fazendo tudo para todos, né? Talvez em casos muito específicos você faz uma auditoria em loco, aquele fornecedor que é muito dependente e não tem outro e que tem alguma sinalização, talvez uma auditoria em loco seja necessária, um acompanhamento mais de perto. Mas assim, quando vocês pensam em processo de due diligence, quais são os principais desafios que existem hoje e quais são as possibilidades para o futuro, né? Na visão de vocês, assim, hoje no dia a dia eu ainda tenho esse desafio, tenho que enfrentar isso, apesar da Localiza estar bastante madura, e no futuro, o que mais a gente vê aí nesse processo? Eu acho que em termos assim, de desafio, a gente, né, vou voltar um pouquinho no tempo, quando a gente implementou, né, os nossos procedimentos de due diligence. Eu acho que o primeiro ponto é o combinado com a área que está demandando, né, aquele procedimento, né, que vai estar contratando um fornecedor, um prestador de serviço, e precisa de uma certa celeridade, né. Então, o processo de due diligence ele tem que ser rápido, né, para poder responder à velocidade do negócio, mas, por outro lado, ele não pode ser leviano, ele não pode ser superficial a ponto de você estar correndo um risco maior do que aquele que você gostaria de correr, né? Então, eu acho que esse alinhamento de prazo junto com as áreas demandantes é muito importante, né? O SLA, quantos dias, a partir do momento que ele demanda para mim aquele procedimento, eu vou respondê-lo. E aí, é um ponto importante também, né? Uma coisa é eu fazer uma due diligence que não encontrou apontamento nenhum, então eu consigo dar um retorno muito breve, né, para a pessoa, para a área. Outra coisa é fazer uma due diligence que encontra. Para mim travou aqui. Para mim também travou um pouco, Fabrício. Draco, você quer aproveitar eu vou aproveitar e responder? O que você vê aí de futuro no processo? Sim, eu acho que é um pouco do que o Fabrício já estava falando, né? A questão cultural sobre o processo, né, de due diligence, acho que fomentar internamente na empresa quão relevante é esse processo, né? O quão relevante é você estabelecer uma parceria com uma empresa que de fato não tenha, né, sensibilidade e não possa comprometer o seu trabalho no futuro, né? Então, é essencial mesmo ter essa avaliação e essencial, acho que a parte de compliance tem muito papel nesse sentido, de fomentar internamente o quão isso é responsável, né? Fazer um processo, como o Fabrício falou, não muito rápido, porque a gente precisa ter tempo de avaliar com coerência cada tipo de parceiro, né, entender todos os riscos dele e tomar a melhor decisão possível, né, a decisão acertada, né. Não adianta fazer um processo muito corrido e esquecer de repente, avaliar determinado aspecto que vai ser o problema futuro, que pode até, consequentemente, acabar com a reputação da sua empresa, né. Então, contratar uma empresa sem fazer os devidos aspectos, né, sem levar em consideração toda o cenário de risco que ela representa, pode sim levar à falência da sua empresa, a um prejuízo enorme, seja de reputação, seja financeiro, né? Então, não compliance nesse sentido seria um problema muito grave, né? Acho que é esse sentido que tem que se fortalecer dentro das empresas, é o que a gente percebe dos clientes, a área de negócio, muitas vezes, né, demandando algo com mais agilidade, e a área de compliance tem que segurar um pouco, porque precisa tomar uma decisão mais assertiva. Eu acho que os dois caminhando junto, né, entendendo o risco, né, alinhando bem, inclusive os parceiros, né, deixando claro para o parceiro que ele precisa passar por esse crivo, que ele precisa fornecer os subsídios também e as garantias, é essencial para que o processo ocorra num ciclo saudável, né, e ninguém corra riscos demasiados aí. E assim, pensando em futuro, Draco, duas reflexões assim que eu penso e que eu acho que tá voltando, o mercado tá trazendo para a gente essa necessidade, que uma tecnologia, né? Então, cada vez mais você implementar ferramentas e tecnologias dentro desse processo para que ele não fique moroso, né? Porque essa é uma das grandes reclamações dos nossos clientes, quando esse processo está moroso. Eu acho que no ponto também que vem acontecendo é que por muito tempo a gente focou bastante em anticorrupção,
e cada vez mais vem sendo avaliados novos riscos, né? Então a gente começa a ter diligências que avaliam riscos ambientais, riscos reputacionais, e também agora com a LGPD a gente começa a ter essa demanda, né, de você avaliar como é que aquele seu fornecedor está em compliance na questão dos dados sensíveis, né? Fabrício caiu por um minutinho, né, Fabrício? Se você quiser finalizar aquela fala que você estava trazendo para a gente. Tá bom. Então, o primeiro ponto que eu comentei, né, do SLA, assim, do prazo, né, que aquela demanda vai estar sendo realizada, né, do procedimento de due diligence, né, então combinar isso muito bem com a área, não sei se vocês escutaram eu concluir desse ponto, mas um outro aspecto também que eu acho que é muito questão de cultura da empresa, no sentido de, a partir do momento que você se dispõe a fazer um procedimento de análise de fornecedor, né, a gente tem que ir até o final, até as últimas consequências, assim, e eventualmente, sendo identificado um risco relevante, a empresa tem que entender que aquele fornecedor não serve, né? Então, e eu acho que isso, uma estrutura de governança bem desenhada dentro da empresa, ajuda muito, né? Porque você pode escalar, né? Então, a área de compliance eventualmente fez uma análise com o risco, e aí você, tendo uma estrutura de governança adequada, algum comitê de conduta, algum comitê de auditoria, enfim, que você consiga levar essas informações para que seja feita a tomada de decisão de forma colegiada e não uma pessoa decida se aquele fornecedor serve ou não serve, também ajuda muito, né, assim, a superar algumas dificuldades, principalmente se existe uma predisposição da área demandante em contratar aquele cara de qualquer jeito. Então, acho que esse é um ponto também. Muito bom. Bom, a gente está chegando ao fim, já passamos aqui do nosso horário. Eu queria bastante agradecer o Fabrício por ter participado aqui com a gente. Tem uma bagagem, uma experiência bastante forte aí na Localiza para compartilhar. Eu agradeço bastante, Fabrício, e também ao Dreico de ter disponibilizado esse tempo aqui com a gente e também compartilhado essa experiência. E as pessoas que ficaram aqui com a gente assistindo, mandaram as perguntas, a gente não conseguiu responder todas, mas depois eu vou verificar com o administrador aqui da live se a gente consegue colher todas elas e responder para as pessoas em específico, tá? Mas é isso, muito obrigada a todos, e semana que vem a gente vai ter outra trilha junto com a ECTS, né? Muito obrigada, pessoal. Obrigado. Bom dia. Obrigado. Tchau.